Pessoal, beleza? Aqui fala com você o Ribechokes, eu espero que você esteja bem. No vídeo de hoje eu quero dividir com você as impressões do update 1.5 de Lords of the Fallen. Se vale a pena a gente voltar a jogar o game ou não, se vale a pena o multiplayer, como é que ficou os gráficos e essa história de randomização dos itens. Vou te contar tudo nesse gameplay. Até que eu esperava menos dessa atualização e realmente me surpreendeu. Mas antes de a gente falar sobre o conteúdo do vídeo, se essa é a primeira vez que está por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu te convido a clicar no botão de se inscrever agora, caso você queira ter mais um canal bacana de games para você assistir. E se no final do conteúdo você gostar dele, não se esquece de curtir e compartilhar, porque ajuda bastante aqui o canal. Bom, o primeiro tópico que eu queria falar com vocês aqui é sobre os modificadores. A gente pode reiniciar um novo jogo. Aliás, esses modificadores só são para quem já completou o game. A gente tem aqui uma série e tudo isso modifica completamente a forma de jogo. Você pode adicionar mais inimigos, saque pré-atualizado, todos os saques de inimigos que dropam relacionado ao seu nível de personagem, saque aleatório, baús, aqueles seres no umbral lá que tem a barriguinha inchada lá. Tudo isso modifica os itens que você acaba recebendo. Além de você ter a opção, né, de colocar inimigos aleatórios também relacionados ao seu nível. O Iron Man ali, praticamente se você morrer, já era. Você não tem como recuperar nada. E uma das coisas que eu queria começar a mostrar pra vocês é sobre essa questão do saque aleatório. Eu já caiu aí pra mim uma exibição espantalho falado nível 5, mas também pode cair coisas pequenas, coisas fracas, mas é muita coisa, é muito legal você ter essa possibilidade de logo ter alguns itens de cara. Algumas pessoas vão achar que isso é meio que pra facilitar o game, discordo, porque a dificuldade do game foi mantida a mesma, inclusive eu senti que alguns chefes eles estão meio que bufados, e pra mim, que é fã de Souls-like, maravilhoso esse tipo de ação. Eu acho que não facilita, acho que dá a possibilidade de você conhecer novas formas de jogar, inclusive uma quintessência santa pode cair nesse drop aleatório. Galera, agora falando de um ponto que me deixou muito satisfeito, muito feliz, que é a questão do multiplayer. A primeira versão do game que eu joguei, eu não conseguia me juntar com ninguém. Era impossível você ter uma jogatina estável no co-op, tanto como invasor, tanto como para acompanhar um player. E basicamente eu só consegui encontrar pessoas do PC. Nessa atualização 1.5, olha, a desenvolvedora tá de parabéns, porque basicamente eu consegui por ser um jogo, né, consideravelmente antigo, vamos dizer assim, eu não esperava encontrar tanta gente jogando o game. E eu consegui me conectar várias vezes com jogadores do PC, algumas vezes com jogadores de console. Eu não sei se tem essa preferência, por exemplo, se eu tô jogando no PC, se automaticamente ele me conecta a pessoas do PC. Eu acho que depende muito da conexão, né? Proximidade lá de ping, etc. Mas eu acabei jogando bastante com jogadores de PC, mas o crossplay tá funcionando super bem. Joguei com alguns jogadores do Xbox, jogadores do PlayStation. A conexão algumas vezes estava um pouquinho ruim, mas nada que atrapalhasse a gameplay. E sim, esse é um dos motivos que, assim, se alguém me perguntasse por que eu voltaria a jogar Lords of the Fallen, é por causa do multiplayer, que tá super estável, super divertido. Vale muito a pena você conferir, se você já terminou o game ou não, conferir aí como é que tá o multiplayer, além de ajudar bastante no jogador a aumentar de nível. Outra sacada legal no multiplayer é que você consegue, esses modificadores que você ativa, eu não percebi, mas eu sei que alguns deles, pelo menos a sensação que eu tive, ele é carregado com você no multiplayer, tá? Claro que nada vai, eu acho que os modificadores de inimigo e saque aleatório, eu acho que eles não funcionam, mas os demais eu acredito que sim, porque apareceu ali em cima do meu nome, né, do meu player, fica ativado ali os modificadores, mas eu não sei se realmente funciona no multiplayer. Mas o mais importante aqui é que tem muita gente jogando. Se você tá interessado em saber, né, como é o multiplayer, como é que é a sensação, acho que tá valendo muito a pena você voltar a jogar o game e testar, porque tá muito divertido, tá muito legal de se ver. Agora, pessoal, uma parada esquisita que aconteceu comigo. Uma das coisas que eles venderam nesse update 1.5 para nós, além de melhorias gráficas, apesar de que o jogo Lord of the Fallen, pra mim, é um dos jogos mais bonitos da nova geração, tanto no PC como nos consoles. Então eu senti uma grande update gráfico nessa versão 1.5, só que, manos, eles falaram que, tipo, corrigiram, acho que 90% dos bugs para mais, e que 1% dos crashes não ia acontecer mais, estava tudo resolvido e tal. Mas se liga no que aconteceu quando eu cheguei na batalha com a Pietá. Olha, eu acho que a luta contra a Pietá, se ela não for uma das mais bonitas nesse jogo, ela tá entre as top 5, tranquilamente. E beleza, começou o pau a quebrar, eu levei uma porrada aí, levei um pau da Pietá, porque eu não lembrava do moveset, faz tempo que eu terminei esse jogo. Eu até tava nos planos de fazer o outro final,
Eu fiz o final radiante lá, abençoado, sei lá. E aí a batalha começou normal, pá, porrada daqui, porrada dali. E a gente sabe que quando a Pietá, ela tá pra morrer, ela vira uma espécie de anjo e ela não virou, mano. E tipo, morreu não. Acabei com ela aí, a vida zerou e simplesmente travou. E aí eu já quero contar pra vocês um outro problema que aconteceu comigo que tava chato demais, que era o controle ficar desconectando toda hora. Então eu acho, tá, que por conta de ficar desconectando o controle nesse momento da luta e no momento, e aconteceu também no início do game quando a gente enfrenta lá o ceifador, simplesmente o controle ficava desconectando, cara. E aí dava pau, o personagem andava sozinho. Então eu acho que por conta disso deu ruim lá com a Pietá. Tá? Não sei se vocês estão jogando de novo, se puder deixar nos comentários aí se aconteceu com vocês também. A questão do controle eu resolvi fácil, eu só troquei o USB e voltou a funcionar. Então, por enquanto tá tudo tranquilo. Aí você me pergunta, vale a pena voltar a jogar o game que eu terminei e jurava que não ia voltar por enquanto? Vale. Meu, eu jurava que a minha intenção com em baixar o game era experimentar o update, gravar conteúdo pra vocês falando sobre o que era de legal, do update que eu achei, mas eu acabei ficando tipo 4, 5 horas direto, e eu passei muito tempo no multiplayer, que no meu caso era uma coisa que eu queria muito experimentar, né? Eu sou muito fã de Souls-like, eu curto quando tem esses co-ops, tanto pra invadir o mundo dos outros, no PVP, no PVE, e já era 4, 5 horas, já tava jogando o game, e aí, mesmo sem jogar o multiplayer, testando os drops, como veio itens aí, algumas armas que eu nem sabia que tinha pra minha build de Umbral. Cara, eu achei muito legal. Então acho que se você tá meio que, vamos dizer assim, não carente de game, mas não tá sem nada pra jogar, quer revisitar Lords of the Fallen, tá valendo muito a pena você jogar o game. O update eu gostei. Teve esses bugzinhos aí que aconteceram, mas eu acho que é muito particular aqui do meu caso. Eu tenho, assim, não sou desenvolvedor, mas eu acho que pode ter uma relação com essa questão do meu controle ter desconectado e ter dado um bug aí. A gente sabe que quando tem algumas coisinhas assim, pode ser que tenha dado problema. Mas o jogo tá excelente, então tá valendo a pena voltar e você revisitar, sim, Lords of the Fallen. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha com seus amigos, porque ajuda bastante aqui o canal. E falando do canal, como vocês sabem, é afiliado da Nuvem. Eu tô deixando 2 cupons de 40% de desconto para vocês em Lords of the Fallen. Nas duas versões, a versão normal tá custando R$ 149,40 e a versão Deluxe tá custando R$ 167,40. Lembrando que essa promoção acaba em 3 dias, beleza? Mais uma vez eu faço o meu convite para você. Tá afim de um canal bacana de games para assistir? Clique em se inscrever agora. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente domingão. Forte abraço. Fui.